Olá pessoal, estamos de volta para continuar conversando sobre diabetes. Nessa última aula de hoje, sabadão à tarde, a gente vai falar um pouquinho então sobre as insulinas, o tratamento do diabetes tipo 1 e alguma coisinha mais sobre outros componentes do tratamento do diabetes tipo 2, tá bom? Vamos lá. Insulinas. As insulinas são uma parte importante do tratamento do diabetes tipo 2 e fundamental e indispensável no tratamento do diabetes tipo 1. Até 20 anos atrás, quando vocês nasceram, né, existiam só duas apresentações de insulina no mercado brasileiro, NPH e regular, só. De lá para cá, pum, explodiu. Né? Então, começaram a ser criadas várias outras apresentações de insulina com perfis de ação diferente, ou mais rápida ou mais lenta, né, que atendem a várias necessidades dos pacientes diabéticos. Então, hoje a gente tem no mercado brasileiro 8 diferentes insulinas, tá, com diferentes perfis de ação. Vamos rever rapidinho quais são os perfis de ação dessas insulinas diferentes. Primeiro, para que tanta insulina? Jesus, 8 insulinas diferentes, né? 2 já não estava bom? Para que precisa 8? Então, na verdade, o motivo de aparecerem várias outras apresentações, formulações diferentes de insulina, é para tentar simular cada vez mais de perto o perfil de ação da insulina endógena de um indivíduo normal. Então, esse gráfico aqui, ele mostra como que é a concentração de insulina durante as 24 horas em um indivíduo normal não diabético. É isso que a gente tenta simular com insulina no paciente diabético tipo 1. Então, vejam bem como é que funciona. Nós, né, que não somos diabéticos ainda, né, então, a nossa concentração plasmática de insulina é a seguinte: em jejum e no intervalo entre as refeições, durante a noite, a gente tem uma secreçãozinha pequena, né, mas constante de insulina que serve para falar para o fígado, ó, não secrete glicose, né, que é para inibir a secreção hepática de glicose, inibir cetogênese, né, então é para isso que serve essa quantidade pequenininha de insulina que a gente secreta continuamente no intervalo entre as refeições. Esse é o componente basal, né, da insulina. E quando a gente vai comer alguma coisa, como agora que vocês acabaram de fazer um lanchão aí, né, tomar uma Coca-Cola, o que acontece? O pâncreas responde a essa sobrecarga de glicose, secretando insulina, né, fazendo um pico de secreção de insulina que ocorre em 2 fases, né, primeira fase e segunda fase, que dura aí algumas horas, né, que é para que a gente absorva toda essa glicose que acabamos de ingerir para que ela vá para dentro dos tecidos e não fique dando bobeira na circulação sanguínea. Então, esse é o componente de bolos, né? Então, ocorre uma secreção rápida, né, bastante acentuada de insulina, que é em resposta às refeições, para não deixar aumentar muito a nossa glicemia pós-prandial. Então, quando a gente vai tratar, por exemplo, paciente com diabetes tipo 1, que não tem secreção endógena nenhuma de insulina, a gente tem que imitar esses 2 componentes. O componente basal, uma concentração baixinha, constante no intervalo entre as refeições, então precisa ter insulinas com ação basal, né, prolongada, e precisa ter um componente também de insulina rápida para usar nas refeições, então as insulinas de bolos. Então, por isso que precisa desse monte de insulina diferente, cada uma delas tem um papel diferente dentro do tratamento dos pacientes com deficiência avançada de insulina, né, tentando simular ou ação basal ou ação de bolos. Então, das insulinas de ação basal que a gente tem no mercado, a gente tem a NPH, que é a mais antiga representante aqui dentro desse grupo, né, que na verdade não é exatamente uma insulina de ação basal, é considerada intermediária. Ela fica mais ou menos no meio do caminho, entre a rápida e a basal, por isso se chama intermediária. E as que são realmente de ação prolongada, que são análogos de insulina. Na verdade, são compostos que foram criados a partir da molécula original de insulina humana, mas que sofreram modificação. Trocou um aminoácido aqui, outro ali, outro lá, para mudar o perfil de ação, para que elas tivessem uma ação mais lenta, mais prolongada, mais previsível, sem pico. Então, as representantes, né, na verdade, são análogos de insulina, então, que a gente chama, né, que são moléculas parecidas com a insulina humana, mas que sofreram uma modificação para ter um perfil de ação diferente. No Brasil, hoje, a gente tem 3, a glargina, a detemir e a degludeca. Já as insulinas de ação rápida, que são aquelas insulinas de bolos, que a gente usaria, então, para simular aquele pico de insulina que ocorre no período pós-prandial, para ajudar a gente a manejar a glicose da refeição. Então, das insulinas de ação rápida, a gente tem a regular, que é a insulina humana pura, cristalina, uma solução de insulina humana, né, sem qualquer aditivo, nada, é insulina pura humana, chama regular, e os análogos de ação ultra rápida, que tem uma ação mais rápida ainda que a regular, que são a lispro, asparte e a glolizina.
Então, essas aí são as 8 apresentações de insulina que a gente tem hoje no mercado brasileiro. E lá fora existem mais algumas. Acreditem em mim, tem mais. Então, a gente pode, nessa tabela horrorosa aqui, a gente vê a ação das insulinas em horas. Tá? Então, aqui está indicado em horas como é que ocorre o início, o pico e a duração de ação de cada um desses grupos de insulina. As ultra rápidas, lispro, asparte e glulizina, elas são muito parecidas, tá? Elas são praticamente idênticas em ação. Um início em mais ou menos 10 a 15 minutos da aplicação subcutânea, fazem um pico 30 a 90 minutos depois da injeção e deixam de agir depois de 3 a 5 horas da aplicação subcutânea. Então são ótimas exatamente para controle de glicemia pós-prandial. Se aplica junto com a refeição, vai fazer a cobertura, né, e estimular a absorção de glicose pelos tecidos, exatamente ao mesmo tempo que ocorre o pico de absorção dos carboidratos da dieta, mais ou menos entre 30 e 90 minutos depois da refeição. Então, muito boas, bastante fisiológicas. A regular não é bem a mesma coisa, a regular ela é um pouco mais devagarzona, então ela começa a agir em 30 a 60 minutos, isso é um problema. Se você quiser usar a regular como uma insulina para cobrir pós-prandial, você tem que aplicar ela pelo menos 30 a 45 minutos antes do início da refeição. Então o paciente tem que se organizar para saber a hora que vai comer e aí aplicar essa insulina 30 a 45 minutos antes. Nem sempre isso é muito prático. Faz o pico 2 a 3 horas depois e tem esse outro problema, tem uma duração de 5 a 8 horas. Então às vezes o paciente faz hipoglicemia 4, 5, 6 horas depois da aplicação da insulina, que aí já acabou de absorver a glicose da refeição e a insulina continua agindo, ainda tem um rabinho de ação lá que pode causar hipoglicemia tardia pós-prandial. Então a regular não é a melhor opção como insulina pós-prandial. As ultra rápidas são mais fisiológicas, ok? Dão menos hipoglicemia, inclusive. Quanto às insulinas de ação basal, a gente tem aqui a NPH, que começa a agir 2 horas depois da injeção, faz um pico aí 4, 6, 8, 10 horas depois da aplicação. Guardem o número 8, que fica mais fácil de vocês raciocinarem. 8 horas depois da aplicação subcutânea. E dura de 10 a 18, ou seja, 14 horas, né, a duração efetiva de ação da NPH. Então, é uma insulina que pode ser usada como insulina basal, mas tem esse inconveniente de ter um pico. Então, às vezes, a pessoa faz uma hipoglicemia lá no meio da tarde, por exemplo. Se é um indivíduo que toma essa NPH de manhã, antes do café, vai fazer um pico de ação lá no meião da tarde, que é quando o paciente, muitas vezes, sofre hipoglicemia, porque essa insulina faz um pico, né? Insulinas basais, de verdade, elas deveriam ter uma ação constante em 24 horas. Então, a NPH não é exatamente basal. Essas aqui têm mais um perfil basal, né, mais adequado do que a NPH. Então, por exemplo, a Detemir começa a agir em 1 a 3 horas, faz um pico menor que a NPH, mas tem um pico discreto de ação também, 6 a 8 horas depois da injeção, e uma duração maior, ó, de 18 a 22 horas. Então, já é mais parecida com uma insulina basal de verdade. Mas as melhores insulinas basais, né, que tem um perfil mais fisiológico, são essas duas, a Glargina e a Degludeca. As duas começam a agir em mais ou menos 2 a 3 horas, não fazem pico, então elas têm uma ação estável durante toda a duração, né, de efeito, não fazem pico, e por isso dão menos hipoglicemia em comparação com a NPH, principalmente, e tem uma duração bem maior, a Glargina de 20 a 24 horas e a Degludeca até 40 a 42 horas, a duração do efeito dela. Então, insulinas que são realmente mais fisiológicas para serem usadas como insulinas basais. Maior vantagem desses 3 análogos de ação prolongada é que dão menos hipoglicemia em comparação com a NPH, né? Quando usa essas 3 como basal ao invés da NPH como basal. Mas, na verdade, o controle glicêmico, o tanto que você consegue reduzir de hemoglobina glicada com essas insulinas é a mesma coisa. Só que com a NPH pode dar um pouquinho mais de hipoglicemia, essa que é a diferença, ok? E aqui é uma figura para mostrar exatamente a mesma coisa. Então, aqui esse é o perfil de ação das ultra rápidas, vejam, o início de ação rápido, fazem um pico bem pronunciado, né? Mais ou menos 30 a 90 minutos depois da aplicação e uma duração curta. A regular já é um pouco mais lenta, né? A NPH, que é a intermediária, já fica mais ou menos no meio do caminho, né? Entre a regular e uma basal de verdade. E aqui as basais, né? A Detemir, que ainda tem um pequeno pico, né? 6 a 10 horas depois da aplicação, menor que a NPH. E a Glargina, que não faz pico. Então, duração de 24 horas. E faltou ainda a Degludeca, né? Que também não faz pico e dura até 40 a 42 horas. Então, esse é o perfil de ação das diferentes insulinas que a gente tem hoje disponíveis no mercado brasileiro. Quando que a gente vai usar insulina para o paciente com diabetes tipo 2?
Uma das indicações a gente já viu, né, gente? Que é o indivíduo que abriu diabetes como manifestação severa. Então, você fez o diagnóstico de diabetes dele e já o classificou como sendo diabetes de manifestação severa. Glicemia mais que 300, glicada mais que 10%, perda de peso, sintoma importante. Esse indivíduo tem que usar insulina desde o começo. Essa é uma das indicações. Outras indicações estão aqui. Então, por exemplo, o diabético tipo 2, que tem falência da terapia oral ou ineficácia da terapia oral, e a gente considera falência da terapia oral quando o indivíduo já está usando 2 ou mais drogas orais para o diabetes, com mecanismo de ação diferente, em dose boa, durante pelo menos 2, 3 meses, e mesmo assim não consegue um bom controle glicêmico, não consegue entrar na meta de controle. Então, esse indivíduo, né, a melhor opção para ele é iniciar uma insulina como terceira ou quarta droga, aí, junto com o esquema que ele já usava. Isso aqui é fato da vida, tá, gente? Isso aqui, na verdade, é a história natural do diabetes tipo 2. A grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, então, praticamente 2/3 deles vão precisar iniciar a insulina em algum momento aí da história do seu diabetes. Geralmente depois aí de 10, 15 anos de diabetes, porque tem aquela perda progressiva de célula beta, né, com o passar dos anos, que é inexorável para a maioria dos pacientes com tipo 2. Também outras indicações de insulinoterapia, indivíduo que tem manifestação de deficiência severa de insulina, né? Então, se você vê que ele está perdendo peso de uma maneira importante, catabolizando, se tiver hiperglicemia muito grave, 300, 400, 500 de glicemia, não vai ter nenhuma droga oral que vai normalizar isso, tem que usar insulina. Também se tiver cetose, outra manifestação de deficiência severa de insulina, né? Nos pacientes que têm contraindicação a drogas orais, se tiver, por exemplo, uma insuficiência renal avançada, uma insuficiência hepática avançada, que a gente fica com medo de usar droga oral, a insulina acaba sendo uma opção bastante segura nesses casos. Gestação, né, a mulher com diabetes gestacional que não consegue bom controle só com mudança de estilo de vida, está indicado usar insulina, né, que é a primeira opção de medicação para tratamento do diabetes gestacional, embora cada vez mais se use metformina, né, que é uma opção interessante, mas é off-label, na verdade. No paciente que interna por qualquer intercorrência grave, né, internou, já falei para vocês, né, o paciente internou, diabético, suspende todas as drogas orais e monitoriza. Se precisar algum remédio para segurar a glicemia dentro do hospital, melhor opção, insulina. E pós-infarto, pós-AVC também, usar a insulina, né, em bomba de infusão contínua para manter a glicemia normal do paciente nas primeiras horas pós-infarto ou pós-AVC. Isso mostra também que reduz o tamanho do dano isquêmico, né, a área de necrose, e melhora a mortalidade do paciente. Então, também deve ser feito um controle glicêmico rigoroso no paciente pós-infarto ou pós-AVC, geralmente com infusão contínua de insulina na emergência. Então, indicações para insulina no tipo 2. A gente chama isso de insulinoterapia oportuna. Então, quer dizer, quando que começa a insulina no tipo 2? É no começo ou é no final da doença? É quando o paciente manifesta que precisa. Então, quando ele apresenta alguma dessas indicações. Então, a gente chama isso insulinoterapia oportuna. No tipo 2, muitas vezes, o esquema que a gente usa para iniciar a insulina é o esquema mais simples possível. Tá? Tipo 2, muitas vezes, responde bem a um esquema de insulina bastante fácil, bastante simples e bastante tranquilo. Que é o esquema que a gente mais usa, é esse aqui, chamado esquema bedtime. Então, o que é isso? Você coloca uma dose de insulina, geralmente NPH, uma insulina de ação basal, né? Na hora de dormir, com o objetivo de baixar a glicemia de jejum do paciente. Quando você põe essa dose de NPH noturna, vamos dizer, 10 horas, 11 horas da noite, o pico de ação ocorrer 8 horas depois, que vai ser 6, 7 horas da manhã, então vai controlar a glicemia de jejum do paciente. Enquanto isso, ele continua todas as drogas orais que ele já usava, que se ele acordar de manhã com uma glicemia de jejum boa, por causa da insulina noturna, a ideia é que as drogas orais consigam ser suficientes para manter um bom controle durante o período diurno. Tá? Então, é um esquema que funciona bem para muitos pacientes diabéticos tipo 2, até porque o tipo 2, muitas vezes, ainda tem uma reservinha endógena de insulina. Né? Não costuma ter uma deficiência de insulina tão profunda, tão avançada quanto no tipo 1. Então, às vezes, uma dosezinha de insulina e mantém as drogas orais é suficiente para conseguir um bom controle numa boa parte dos pacientes com tipo 2. Beleza? A gente tenta primeiro esse. Se não conseguir um bom controle glicêmico com esse, a gente passa para esquemas um pouco mais complicados. Uma sugestão da Sociedade Brasileira de Diabetes é intensificar acrescentando uma insulina rápida na maior refeição do dia. Então, isso aqui chama esquema basal plus.
Você mantém aquela NPH noturna que o paciente já estava usando, que está segurando bem a glicemia de jejum, e acrescenta uma dose de insulina rápida, ou de preferência ultra rápida, que é o que funciona melhor, na maior refeição do dia. Ou na refeição que tem o nível de glicemia pós-prandial mais alto. E aí você segura pós-prandial. Né? Então, por exemplo, aqui no brasileiro, né, brasileiros, a maior refeição do dia geralmente é almoço. Então, põe uma ultra rápida no almoço e mantém a NPH noturna. Chama esquema basal plus. Quando você acrescenta a segunda dose de insulina do dia, que é isso aqui que a gente fez, né? Acrescentou aqui uma ultra rápida no almoço, junto com a NPH noturna que já usava. Então, passou de 1 para 2 aplicações de insulina por dia. Este é o momento de tirar o secretagogo. Então, se o paciente estava usando sulfonilureia, este é o momento de suspender, porque provavelmente para esse paciente aqui já não faz mais diferença nenhuma. Então, arranca o secretagogo nesta fase. Mas, sempre que possível, mantém a velha e boa metformina, tá? E mantém também inibidor DPP-4, glitazona, se ele estiver usando, você pode manter. O que tem que retirar aqui é o secretagogo, que provavelmente já não funciona mais. Se não deu certo com uma dose de ultra rápida na maior refeição, você pode passar para a terceira dose do dia, colocando, por exemplo, uma ultra rápida no café também, ou uma ultra rápida no jantar também. E aí você vai intensificando, tá? Até chegar no que a gente chama de um esquema basal bolos. Basal bolos é quando você usa pelo menos 1 ou 2 doses de insulina basal, que vão dar uma cobertura de insulina basal durante a maior parte do dia. Nesse caso aqui, vocês estão vendo 2 aplicações de NPH, né? Junto com aplicações de insulina rápida ou ultra rápida nas refeições. Aqui, no caso, ultra rápida no café, ultra rápida no almoço, ultra rápida no jantar. Então, você está cobrindo tanto o basal quanto as insulinas de bolos. Está tentando imitar aquele perfilzinho de secreção de insulina fisiológico de quem não tem diabetes, que a gente mostrou naquela figurinha no começo da aula. Então, acaba tentando simular como seria o nível de insulina plasmático no indivíduo normal, não diabético. Na verdade, aqui é um esquema que é de preferência para todo paciente diabético 1, né? Tem que ter uma boa cobertura basal durante as 24 horas e tem que dar bolos de insulina rápida nas refeições. Então, aqui a gente está tratando o paciente diabético tipo 2 como se fosse um tipo 1, né? É uma minoria dos casos de tipo 2 que precisam um esquema desse, viu, gente? Tipo 2, em geral, vai muito bem com uma dosezinha de NPH noturna, às vezes mais uma dosezinha de manhã, tá? Tipo 2 dificilmente precisa um esquema intensivo como esse. Diferente do tipo 1, que tipo 1 já precisa um esquema intensificado como esse aqui desde o começo. É bem mais complicado de tratar. Então, o que a gente considera, então? Né? Aqui é um outro exemplo de esquema basal bolo, só que aqui, ao invés de usar NPH 2 vezes por dia para cobrir necessidade basal, é uma dose de glargina. Ó, a glargina não faz pico e age durante 24 horas, cobriu necessidade basal, e as ultra rápidas nas refeições, cobrindo necessidade pós-prandial. Esquema basal bolos, tá? Que é igualzinho a gente faz para o diabetes tipo 1. Então, tipo 1, a gente acabou já começando a falar, mas como é que trata tipo 1? Tipo 1 é com insulina, ponto. Né? Não tem discussão. Diagnosticou diabetes tipo 1, você precisa colocar alguma insulina para esse paciente desde o início da doença, senão ele vai fazer cetoacidose e vai morrer de cetoacidose. É complicado de tratar? É complicado de tratar. Precisa do endócrino? Precisa de endócrino. Isso aqui não é doença para o clínico geral tratar, o tipo 1. Então, sempre que possível, manda para o endócrino. Mas vamos supor que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para chegar no endócrino. Você vai deixar esse cara todo esse tempo sem insulina? Não, porque ele vai morrer de cetoacidose. Então, assim, você está de plantão como clínico geral em algum lugar e apareceu uma criança que abriu diabetes tipo 1. O que você faz? Põe alguma insulininha, nem que seja 1 ou 2 dosezinhas de NPH por dia, baixinha, só para a criança não morrer de cetoacidose. Aí você bloqueia a cetoacidose e corre para o endocrinologista o mais rápido possível. Tá? Então isso aqui é bem mais complicado de manejar, de preferência tipo 1 tem que estar na mão do endocrinologista. No tipo 1, a gente tem inclusive algumas situações especiais que a gente tem que chamar a atenção de vocês que podem acontecer. Uma delas é a fase de lua de mel. O que é isso? É o indivíduo, né, geralmente criança, adolescente que abre o diabetes tipo 1, às vezes chega no pronto-socorro em cetoacidose, muito mal controlado, né? E aí começa a insulina dentro do hospital, melhora, dá uma melhoradinha, você dá alta, e o paciente fica, às vezes, muito bem durante 6 meses, até 1 ano,
com glicemia praticamente normal, usando uma dosezinha pequenininha de insulina. Isso aqui é uma fase no início do diabetes tipo 1, em que o paciente com tipo 1 ainda tem uma reservinha de insulina. É o paciente que não destruiu ainda 100% das células beta pancreáticas. Então, ele ainda tem lá uns 10%, 20%. Não é suficiente para manter a glicemia normal, mas ajuda ele, né? E você consegue manter ele bem controlado, às vezes com um cheirinho de insulina exógena. E ele vai bem, tranquilo, durante 6 meses, 1 ano, até que termina a célula beta, que o processo autoimune continua ocorrendo, né? Então, geralmente, essa fase de lua de mel dura no máximo 6 a 12 meses. Depois disso, termina de destruir célula beta e aí o indivíduo começa a descontrolar, a glicemia subir, e aí você tem que passar, então, para um esquema de insulina mais intensivo, basal bolos, como a gente acabou de mostrar. Tomar cuidado que nessa fase de lua de mel, às vezes o paciente pode começar a fazer hipoglicemia. Então, ele sai do hospital com 20 unidades de insulina e começa a fazer hipoglicemia em casa. Lembrar que pode ser a célula beta dele que voltou a funcionar um pouquinho, então, às vezes, diminuir a dose, mas jamais deixe o paciente sem insulina. A grande mensagem é a seguinte: se é tipo 1, jamais deixe ele sem insulina exógena. Nem que você deixe 2 unidades, mas deixa alguma insulininha, não deixa 100, tá? E ficar esperto, porque vai piorar, né? Tá bom agora, mas no máximo em 6 meses, 1 ano, vai precisar aumentar a insulina com certeza. Outras situações especiais no diabetes tipo 1, que às vezes geram questão de prova, especialmente no Rio de Janeiro. Então, quem for prestar prova no Rio de Janeiro, fica esperto que eles gostam de cobrar isso aqui. São essas 2 situações, fenômeno do alvorecer e o efeito SOMOG. O que é isso? Essas 2 situações são causas de glicemia alta de manhã, no paciente tipo 1 que usa insulina. A diferença entre os dois é a fisiopatologia. No fenômeno do alvorecer, isso é um fenômeno fisiológico. De manhã cedo, todo mundo, todos nós, a gente tem uma secreção aumentada de GH e cortisol, por causa do ciclo circadiano desses hormônios. Então, a gente acorda de manhã e o GH e o cortisol estão lá em cima. E o GH e o cortisol são hormônios contra-insulínicos. Então, o que acontece? De manhã cedo, muitas vezes, é o horário do dia em que a gente tem a glicemia mais alta do dia todo, por causa do GH cortisol, certo? Então, o indivíduo pode estar tendo uma glicemia alta de manhã por causa do GH e cortisol. E aí, o que faz nessa situação? Você tem que dar mais insulina noturna, né, para conseguir contrabalançar esse efeito do GH e cortisol e melhorar a glicemia de jejum do paciente. Então, aqui a conduta é aumentar a insulina da noite. Diferente do que ocorre no efeito SOMOG. O efeito SOMOG, na verdade, é uma hiperglicemia de rebote, uma hiperglicemia reativa. É quando o indivíduo usa uma insulina na hora de dormir, uma insulina noturna, ele faz uma hipoglicemia assintomática durante o sono, dormindo, sem sintoma nenhum, e essa hipoglicemia vai fazer com que ele tenha uma resposta fisiológica de liberação de hormônio, catecolamina, GH, adrenalina, né? E esses hormônios vão fazer, então, com que ele acorde de manhã com a glicemia alta, porque ele teve uma hipoglicemia de madrugada. A conduta aqui, obviamente, é diminuir a insulina noturna para que ele não faça mais essa hipoglicemia de madrugada. Aí você, tirando a hipoglicemia da madrugada, vai melhorar aquela glicemia de manhã, que está alta como resposta a uma hipoglicemia prévia. Sacaram a diferença? Como que diferencia as duas? Porque assim, a pessoa vai chegar assim: eu uso insulina à noite e de manhã cedo minha glicemia está alta. A história nessas 2 situações vai ser essa. Como é que você faz para diferenciar uma ou outra? Você mede a glicemia 3 da manhã. Se a glicemia às 3 da manhã está baixa, é SOMOG. Ele está tendo uma hiperglicemia reativa. Então, você tem que diminuir a insulina noturna para parar de fazer hipoglicemia de madrugada. Se a glicemia das 3 da manhã está alta, é alvorecer. Então, você aumenta a insulina noturna para contrabalançar a ação de GH e cortisol. Bonito, né? Bacana. Isso aqui é uma coisa bacana. E, infelizmente, isso aqui é muito bonito, muito didático, mas a verdade é que efeito SOMOG é uma coisa muito mais teórica do que real. É bom para fazer questão de prova, mas na prática, provavelmente, isso não existe. Tá? Mas se alguém perguntar, pelo menos vocês sabem o conceito e sabem diferenciar. Bom, tratamento do diabetes tipo 1. Então, a gente viu, né, que o indivíduo tem que usar pelo menos 1 a 2 injeções de insulina basal, pelo menos 3, 4 injeções de insulina de bolos durante o dia. Então, a pessoa tem que ficar se picando o dia inteiro. Isso, para alguns pacientes, é uma coisa muito estressante, né? Ter que ficar fazendo aplicação subcutânea, especialmente se o indivíduo tem medo de agulha.
Imagina um cara que tem medo de agulha, se ele ficar diabético tipo 1, coitado, né? Então, existem outras formas de aplicação de insulina. Uma delas é a bomba de insulina. A bomba de insulina é um aparelho que é interessante. Ele, na verdade, tem 3 componentes. Ele tem um reservatório de insulina rápida aqui dentro, geralmente é Asparte, é o que a gente mais usa. Ele tem um motorzinho que roda e empurra essa insulina por um catéter, indo para o subcutâneo, né? Então, é conectado a um catéter que joga essa insulina no subcutâneo, geralmente no abdômen, e tem um mecanismo de controle, um botãozinho, um software que você regula lá a velocidade de infusão da insulina para atender a necessidade do paciente em diferentes momentos do dia. Então, você pode programar para fazer uma infusãozinha lenta, pequena, nos períodos basais, entre as refeições, durante a noite, né? E quando ele vai comer, aí ele aperta um botãozinho lá e faz o bolos de insulina rápida para segurar a glicemia pós-prandial daquela refeição. Então, ele mesmo programa, ajusta a velocidade de infusão da insulina, não precisa ficar se aplicando, porque daí vai tudo pelo catéter aqui no subcutâneo, né? Então, pelo menos dispensa a injeção e permite um pouco mais de flexibilidade, que a pessoa, onde ela for também, não precisa ficar carregando frasco de insulina, caneta, seringa, né? Tá, a bombinha de insulina ali é legal. É ela que faz a aplicação de insulina para o paciente. Então, mais ou menos metade da insulina do dia é injetada na forma de basal, mais ou menos metade da insulina do dia vai como bolos nas refeições, permite maior flexibilidade, a pessoa aplica a insulina rápida na forma de bolos quando come, se não comer, fica só na taxinha basal, pouquinha, lentinha, então faz menos hipoglicemia, né, e dá melhor qualidade de vida. O paciente pode comer em horários mais diferentes, pode fazer exercício e diminuir a quantidade de insulina que ele aplica durante a prática de atividade física, então permite, inclusive, mais liberdade, mais qualidade de vida. Os pacientes adoram usar bomba de insulina, que eles se sentem mais livres, né? Conseguem fazer mais coisas que antes não faziam usando insulina subcutânea. O problema é custo. Só o aparelhinho, só a bomba, custa R$10.000. A manutenção dela custa em torno de R$1.000, R$1.500, que é o catéter, a insulina, as fitinhas para monitorização, tudo isso. Então, acaba saindo caro, né? Mas dá bastante liberdade para o paciente que consegue. Muitas vezes consegue via judicial. Aqui no Brasil é uma via frequente, né, de conseguir bomba, é via judicial. Faz uma cartinha para o Ministério Público, o promotor consegue para você. Outra coisa que a gente pode falar hoje, que é importantíssima, é ajuste. Então, assim, estou falando para vocês, põe insulina, começa a insulina à noite, começa a insulina no jantar. A gente geralmente começa uma dose baixa, né? Mas depois tem que ajustar. É muito, muito comum que a gente não acerte de cara a dose de insulina que o paciente precisa. Então, às vezes, põe a mais, às vezes, põe a menos. Por isso é importantíssimo. Todo paciente que usa insulina, a gente usar este aparelhinho aqui para fazer monitorização de glicemia capilar em vários momentos do dia. E aí usar esses valores, né, para guiar os nossos ajustes de dose de insulina. Então, quanto mais insulina o paciente usa, mais ele tem que monitorizar, né? E se tiver mal controlado, então, mais ainda, né? A gente tem que ficar mais em cima, monitorizar e fazer ajuste com mais frequência até conseguir um bom controle. Em geral, a gente faz a seguinte regra: você ajusta aquela dose de insulina pelo nível de glicemia capilar que o paciente apresenta no momento do pico de ação daquela insulina. Seguinte, vamos imaginar que o indivíduo usa uma insulina NPH à hora de dormir, aquela bedtime. Então, que horas vai ser o pico de ação dessa insulina? De manhã em jejum, 8 horas depois. Então, a gente ajusta a dose dessa insulina NPH noturna pela glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum está muito alta, é sinal que está faltando NPH na hora de dormir. Afinal, essa insulina é que está fazendo efeito neste horário. Então, se ajusta. Ou, por exemplo, se o indivíduo tem uma glicemia muito alta antes do jantar, aí você sabe que qual insulina está agindo nesse horário. Se ele usa NPH de manhã, é a NPH da manhã que vai fazer pico final da tarde, né, mais ou menos pré-jantar. Então, pelo valor da glicemia pré-jantar, se ajusta a NPH da manhã. E as insulinas rápidas, né, que você usa junto com as refeições, geralmente a gente ajusta ela pelo valor da glicemia pós-prandial daquela refeição. Então, por exemplo, estou usando uma lispro antes do almoço. Eu vou ajustar a dose dessa lispro até que a minha glicemia pós-prandial do almoço esteja dentro da meta, que vocês lembram é menor que 180. Então, vai aumentando devagarzinho até que a maioria das glicemias pós-prandiais do almoço fique no nível que você quer.
Então é assim que a gente faz. Começa uma dose baixa, vai monitorizando, se ainda está alta a glicemia, vai ajustando a dose da insulina, né, devagarzinho, aumentando a dose da insulina, que deve agir naquele horário. Então sempre tem que ter na cabeça o timing da insulina, para você conseguir fazer o ajuste. Pensar, neste horário, qual insulina está agindo? E aí você faz o ajuste subsequente. Então, por exemplo, esse tipo de questão aqui cai todo ano em algum lugar, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, cai muito. Então, eles te dão um exemplo de um paciente diabético que usa insulina e mostra a automonitorização. Olha, esse caso é um tipo 1 de 14 anos, usando 2 doses por dia de NPH irregular, no café e no jantar. Mal controlado, a hemoglobina glicada está 8,4. Mas você pensa, pô, preciso fazer ajuste, ele não está bem controlado. Mas vou ajustar o quê? Como é que faz o ajuste? Aí você precisa ver a automonitorização para ver qual momento do dia está ruim essa glicemia. Vamos lá, então. Ele trouxe para você o horário de jejum, pré-almoço, pré-jantar e hora de dormir. Jejum, 80 a 110. Beleza. Né? Se a meta de glicemia em jejum e pré-prandial é entre 80 e 130, né? Segundo a Associação Americana de Diabetes, então esse horário está ótimo. Pré-almoço, que a meta também seria 80 a 130, a mesma meta de jejum, aqui está ruim, né? Está alto, ó, 180 a 220. Então, achamos o horário do dia que esse menino tem glicemia alta. Precisamos aumentar a insulina que está agindo neste horário. Então, estão vendo como é questão de timing o negócio? Aí os outros horários, ó, pré-jantar está bom, a hora de dormir está bom. Então, é só o pré-almoço mesmo. Como que a gente vai melhorar essa glicemia pré-almoço? Aumentando a dose da insulina que faz pico de ação neste horário. Se a gente rever aqui, qual deve ser? A regular do café. Se você tiver dúvida, qual insulina está agindo nesse horário? Faz um desenho assim, ó. Desenha lá as 24 horas do dia e você põe aqui, ó. Então, ó, antes do café, ele aplica uma mistura de NPH irregular. A NPH ela tem um pico 8 horas depois e dura 14 horas. Então, na verdade, a gente vai ajustar a dose de NPH da manhã pela glicemia do fim da tarde, né? No seu pico de ação. Já a regular, que aplica antes do café, vai fazer pico 2, 3 horas depois da aplicação, ou seja, lá pelas 10, 11 horas da manhã. Pré-almoço, que é o horário que está ruim. Então, na verdade, esse menino aqui, ele está precisando de mais insulina regular do café para controlar melhor a glicemia pré-almoço. Então, a gente já descobriu que tem que aumentar a regular do café, que age neste horário que tem a glicemia alta. E aí vai melhorar a glicemia neste horário. Então, insulina, gente, é questão de timing. Você tem que entender qual insulina está agindo neste horário. E aí você faz o ajuste de acordo com o que o paciente precisa, né? E aqui as outras doses a mesma coisa. Então ele aplica também uma mistura de NPH irregular antes do jantar. A regular vai fazer uma ação, né? Pico de 2 a 3 horas, age mais ou menos 6 horas. Então vai segurar aí pós-jantar até a hora de dormir, mais ou menos, né? E a NPH do jantar vai fazer um pico durante a noite e vai agir até de manhã, segurando glicemia de jejum. E aí você sabe, então, qual insulina está agindo em qual horário. Para aquele menino, aumenta a regular do café, melhor conduta para ele. Todo ano cai questão assim, então tem que ficar esperto com essa ação de insulina. Beleza? Muito bem. Tenho mais algumas coisas para comentar sobre diabetes tipo 2. Vamos lá. O que mais que costuma cair em prova? E um assunto que é polêmico, né, que na verdade dá discussão, que tem uma certa controvérsia na literatura, que sempre dá bate-boca em congresso, é essa questão aqui, é tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2. Então, da onde veio essa controvérsia? Veio de estudos com cirurgia bariátrica, né, em paciente obeso grave, submetido à cirurgia bariátrica para emagrecer. Muitos deles eram diabéticos tipo 2, e esses primeiros trabalhos com cirurgia bariátrica mostraram que o diabético tipo 2, obeso, que passa por uma cirurgia bariátrica, em 70%, 80% das vezes, ele fica com glicemia normal no pós-operatório. Ou seja, ele entra em remissão do diabetes, ele consegue manter glicemia normal sem remédio. Então, mostrando que a cirurgia bariátrica tem um efeito de melhorar a glicemia. E aí surgiu essa história, será que não é uma opção, paciente diabético tipo 2, a gente mandar sistematicamente para a cirurgia bariátrica, melhora tanto a glicemia? Né? Então, tem essa discussão. O estudo que primeiro embasou essa história aí foi o SOS, foi um estudo sueco, feito no país todo, que eles pegaram todos os obesos submetidos à cirurgia bariátrica no país e observaram o que acontecia com eles.
Então, ó, de quem era diabético após a cirurgia bariátrica, lembrando que é diabético, obeso, grave, submetido à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade grave. O que acontecia? 2 anos depois da cirurgia, 72% estavam em remissão do diabetes. Glicemia normal, sem remédio para diabetes. Ótimo resultado, né? Só que esse resultado é transitório. 10 anos depois da cirurgia, esse número que era 72% de remissão virou 36%. Então, metade dessas pessoas virou diabética de novo, dentro de um acompanhamento de 10 anos pós-operatório. Então, por isso que a gente fala em remissão do diabetes tipo 2. A gente não usa a palavra cura, né? Porque volta, mais cedo ou mais tarde vai voltar. Mas então não adianta operar? Adianta, ué. Você ficar 10 anos livre de diabetes, com glicemia normal, sem remédio para diabetes, obviamente vai reduzir seu risco de complicação crônica do diabetes, né? Claro. Então, mesmo que seja transitório, mas é um resultado muito interessante. Então, vamos fazer para todo mundo? Já fizeram essa pergunta. Teve um estudo no New England de 2012 que tentou responder isso. Indivíduo diabético tipo 2 com IMC entre 27 e 42. Olha só, tem gente gordaça aqui, né? IMC de 42, mas também tem gente com sobrepeso, IMC de 27. Pegou esses indivíduos e randomizou, ou para fazer tratamento clínico, que é aquilo tudo que a gente discutiu nessa segunda aula de hoje, ou para cirurgia bariátrica. Então, o que aconteceu? Esse grupo aqui, ó, é o que aconteceu com o tratamento clínico, usando todas aquelas medicações, seguindo todas aquelas orientações que eu passei para vocês na segunda aula. Melhorou o controle glicêmico? Melhorou, baixou a hemoglobina glicada, 2 pontos, muito bom. Mas quem fez cirurgia bariátrica baixou esse tanto aqui, ó, a hemoglobina glicada, muito mais, sem remédio, só com cirurgia. Vamos operar todo mundo, vamos operar todo mundo. No entanto, né, essa é a discussão. Então será que vale a pena a gente tratar todo diabético tipo 2 com cirurgia bariátrica? Ou com alguma forma de cirurgia que não necessariamente faça ele perder muito peso, mas melhore a glicemia, que é o que eles chamam então técnicas de cirurgia metabólica? Então tem essa pergunta. Aqui no Brasil teve um grupo de Goiás que trabalhou bastante com isso. Então o cirurgião lá inventou uma técnica cirúrgica chamada interposição ileal, que faz o seguinte: não é necessariamente para emagrecer. O que ele faz é pegar um pedaço de íleo e interpor ele lá em cima, entre o jejum e o duodeno. Então, coloca um pedaço de íleo mais proximal. Por quê? Porque daí essa interposição vai fazer com que essa alça de íleo secrete mais GLP-1 e de uma maneira mais precoce. Lembrar que o GLP-1, né, é produzido no íleo em resposta ao bolo alimentar. Então, você põe o íleo lá em cima, né, numa parte mais proximal do trânsito, potencializa a secreção de GLP-1. Então, é um mecanismo hormonal que acaba melhorando a glicemia nesses pacientes que fazem a cirurgia. Funciona? Funciona. Aqui, ó, a redução de hemoglobina glicada, né, depois da cirurgia. Indivíduos com IMC todos menor que 35, média de IMC 29. Só que o segmento desse estudo é muito curto, 3 anos só. E vocês viram lá que eu mostrei para vocês o estudo sueco, que 10 anos depois a pessoa volta a ficar diabética, né? Mais da metade, ou em torno da metade. Então, é legal, é um resultado interessante, promissor, mas ainda é muito cedo para a gente começar a indicar isso para todo mundo, né? Então, cirurgia para diabetes tipo 2, indica, não indica? Em relação à cirurgia bariátrica, com certeza, diabético tipo 2 com IMC mais que 35, certamente. IMC entre 30 e 35, talvez. E outras técnicas cirúrgicas, tipo essas técnicas experimentais aí, é muito cedo ainda. A gente tem amostras muito pequenas, os estudos são poucos, tem um segmento curto, não sabe se esses procedimentos têm segurança em longo prazo, se não vai ter alguma outra complicação depois de alguns anos de segmento, se não vai recidivar todo mundo num prazo relativamente curto. Então, assim, ainda experimental, deve ser feito só em ambiente de pesquisa, tá? Esse tipo de cirurgia metabólica, ou mesmo cirurgia bariátrica em pessoa com IMC menor que 35. E essa é a recomendação, inclusive, do guideline da Associação Europeia. Fala o seguinte: a cirurgia bariátrica é um tratamento apropriado para paciente com diabetes tipo 2 e obeso com IMC maior que 35, tranquilo. Essa é uma indicação que ninguém disputa, uma indicação muito, muito tranquila, muito bem aceita. Funciona muito bem. Em algumas circunstâncias também a diretriz sugere, pessoas com IMC entre 30 e 35 poderiam ser elegíveis para cirurgia. Então ele joga aí uma discussão no ar, mas ele não define quais circunstâncias seriam essas. Na verdade ninguém sabe, né? Quais circunstâncias são essas.
ainda resta responder. Já o guideline da Associação Americana fala o seguinte, também, para o tipo 2 com IMC mais que 35, ótima opção, manda para a cirurgia bariátrica, excelente ideia. Mas para pessoas com tipo 2 e IMC entre 30 e 35 ainda não tem evidência suficiente para a gente recomendar esse tipo de procedimento fora de um ambiente de pesquisa. Então, lógico, tem que fazer mais pesquisa, comprovar que funciona, que é seguro, talvez seja uma opção no futuro, mas ainda não é o momento de mandar a sua mãe e seu tio fazer isso não. Espera um pouco, esperam, calma, né? Espera um pouco, vamos ter um pouco mais de informação primeiro. Beleza? Outros componentes do tratamento do diabetes. Não esquecer jamais, crianças, que o diabetes tipo 2, ele vem junto num pacotão de síndrome metabólica. Então, o indivíduo, frequentemente, na grande maioria dos casos, além de diabético, ele é hipertenso, dislipidêmico, obeso e tem alto risco cardiovascular. Né? O diabetes, por si só, aumenta de 2 a 4 vezes o risco de doença cardiovascular. Então, não basta só controlar a glicemia, tem que controlar também o pacotão inteiro, controlar a pressão, lipídio, né? Mandar parar de fumar, tudo isso faz parte. Esse estudo aqui foi um estudo seminal, publicado em 98, que comprovou que o fato da pessoa ter diabetes colocava ela numa categoria de risco de infarto igual ao de quem já era infartado prévio e não tinha diabetes. Então, isso aqui, essas duas linhas, ó, é o mesmo risco de infarto, que são pessoas diabético sem infarto prévio e infartado prévio sem diabetes. Mesmo risco de infarto. Muito maior do que quem não é diabético e não tem infarto prévio, mas menor de quem é diabético e infartado prévio. Né? Então, o fato de você ser diabético e infartado prévio é muito pior ainda, né? Mas mostrando que o diabetes por si só já confere um risco de infarto tão alto quanto o fato de você ser infartado prévio não diabético. Por isso, não esqueçam jamais controlar a pressãozinha, controlar lipídio, isso faz parte do pacotão. Então, em relação ao controle pressórico, mudou recentemente. Eu acho que isso aqui é ótimo para fazer questão de prova. Porque mudou agorinha, este ano, 2015. Então, se vocês lembram de alguns anos atrás, meta de IPA para o paciente diabético era de 130 por 85, ou 130 por 80, dependendo de onde você lia. E aí saíram alguns estudos mostrando que isso aí não adianta nada. Botar menor que 130 por 80 não é mais benéfico que botar em 140 por 90. E aí tinha mudado. Ano passado mudou para 140 por 80 a meta para a Associação Americana de Diabetes, que era diferente da meta proposta pela Associação Americana de Cardiologia, que propunha 140 por 90 para diabético. Este ano unificaram. Tá? Este ano é o primeiro ano que tanto a Associação Americana de Diabetes quanto a Associação Americana de Cardiologia concordaram que a meta de IPA para diabéticos é 140 por 90. Ok? Então, a gente faz diagnóstico de hipertensão no diabético com duas medidas maior ou igual a 140 por 90, começa tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, para conseguir manter ele numa meta de IPA abaixo de 140 por 90. Em alguns casos, por exemplo, jovem que consegue um controle pressórico ótimo, com pouco remédio, com pouco efeito adverso, você pode tentar botar menor que 130 por 80. Mas assim, para recomendar isso para todo mundo não vale a pena, não é muito mais benéfico do que 140 por 90. Então, para a maioria das pessoas, 140 por 90 está muito bom. E o tratamento farmacológico da hipertensão, você vai usar quantas drogas antihipertensivas você precisar para chegar nessa meta, mas uma delas tem que ser um inibidor de ECA ou um BRA. Tá? Isso é a primeira opção de remédio para paciente diabético, e ECA ou BRA, junto com quantas forem necessárias para chegar naquele valor de PA, ok? Essa é a recomendação de controle pressórico para diabético. Com relação ao controle lipídico, mudou também. Então, antes era assim, inclusive se vocês forem ver a última guideline brasileiro de dislipidemia, ele fala que diabético é igual a alto risco, tem que buscar uma meta de LDL menor que 70. Mudou, tá? Então, o último guideline da Associação Americana de Diabetes, primeiro, esqueceu meta, não existe mais meta. Esqueçam disso, meta é besteira. Nenhum estudo com estatina foi feito buscando meta. Então, morreu, não existe mais meta. O que você faz é prescrever uma intervenção com estatina, com uma potência maior ou menor, dependendo do risco do paciente ter uma doença cardiovascular. Então, o que você tem que fazer é pegar um paciente diabético
e avaliar qual que é o grau de risco dele ter doença cardiovascular. Se for um indivíduo de alto risco, você vai fazer uma intervenção com estatina em dose alta. Dose alta é para reduzir LDL 50% ou mais em relação ao basal. Você só consegue isso com atorvastatina, 40 a 80 mg por dia, ou rosuvastatina, 20 a 40 mg por dia. Se é um indivíduo diabético que tem alto risco, mas não é um risco tão alto, ou é um subgrupo que a evidência de benefício não é tão clara, é uma faixa etária diferente da faixa etária abordada nos estudos, aí eles sugerem como alternativa uma dose moderada, ou seja, uma dose de estatina suficiente para reduzir o LDL entre 30% e 50%. Isso você pode conseguir com simvastatina, 20 a 40 mg, ou dose mais baixa de atorva ou rosuva, tá? Então são sugestões de intervenção para a gente fazer no paciente de acordo com o grau de risco. E aí você seleciona o paciente para essas intervenções usando essa tabelinha. Essa tabelinha é muito legal. Seguinte, ó. Em resumo, o grupo de diabéticos que tem maior evidência de benefício com intervenção com estatina é o indivíduo entre 40 e 75 anos, certo? Que tem risco alto. Então tem outros fatores de risco cardiovascular além do diabetes, e especialmente se já tem doença arterial coronariana prévia. Esses indivíduos vão usar a estatina em dose alta. Se ele for dessa faixa etária, mas não tem nem outro fator de risco, nem doença cardiovascular prévia, moderado tá bom. Certo? Então esse é o grupo mais importante, 40 a 75 anos. E aí os outros grupos, ó, velhinho com mais de 75 anos, não é tão claro o benefício. Então vocês vão ver, ó, moderado se não tiver outros fatores de risco. Se tiver outros fatores de risco, moderado ou alto, você vai escolher discutir com o paciente, e só vai usar alto se ele tiver doença arterial coronariana prévia, que aí sim, alta intensidade. E no jovem com menos de 40 anos, se for diabético, mas não tem outros fatores de risco e não tem doença arterial coronariana prévia, você pode deixar sem estatina. Então que esse é um subgrupo de risco relativamente baixo, e não tem evidência de benefício para esse cidadão aqui de usar estatina. Então esse aqui não precisa, a princípio. Agora, se ele é jovem, e jovem assim, mais de 21 e menos de 40, tá? Mas tem outros fatores de risco cardiovascular, aí você pode usar moderado ou alto e discutir com ele, né? Risco-benefício de cada uma das abordagens, tanto faz. Mas se já tem doença arterial coronariana prévia, com menos de 40 anos, né? Tenha bondade, né? Esse cara tem um risco extremamente alto. O cara infartou com menos de 40 anos, alta, tá? Em estatina em dose alta. Então essa aí é a recomendação para usar estatina em diabético que a gente adota hoje. Certo? Beleza? Antiagregação plaquetária, a gente vai usar a S sempre se for um diabetes que já tem evento prévio, ou seja, um diabetes em prevenção secundária, e no diabético de prevenção primária que tem um risco especialmente alto, mais que 10% de risco de evento em 10 anos. Quem são essas pessoas? O homem com mais de 50 anos que tenha mais um fator de risco cardiovascular além do diabetes, e a mulher com mais de 60 anos que tenha mais um fator de risco cardiovascular além do diabetes. Já entra nessa categoria de risco. Então já se beneficia do uso de antiagregante plaquetário. Primeira opção é a AS, 100 mg é o que a gente usa no Brasil, né? Então um comprimidinho de 100 mg por dia tá bom demais. E se ele for alérgico a S, a segunda opção é clopidogrel. Beleza? Ajuda também na redução de risco de evento. É um impacto pequeno para quem é prevenção primária, lembrar que reduz em torno de 10% o risco de evento e que não é todo estudo que mostra que essa diferença é estatisticamente significativa. Então é meio duvidoso para prevenção primária, tá? Mas para prevenção secundária, sem sombra de dúvida, funciona, tem que usar. Beleza? E não esquecer imunizações. O diabético, ele tem um risco maior de diversas infecções, desde influenza até infecções pneumocócicas, hepatite B, né? Então o indivíduo também tem que ser imunizado. Então tem que seguir essa orientação de imunização aí para todos os seus pacientinhos diabéticos. Não esqueça de checar isso, por favor, na prática. Ok, criancinhas, era isso que eu tinha para falar mais sobre outros componentes do tratamento do diabetes, né? Então a gente reviu insulina, como começa, como ajusta, e revimos aí outros componentes importantes do tratamento, principalmente do diabetes tipo 2. Eu vou trazer agora algumas questões de prova para a gente discutir o que é que o pessoal costuma cobrar por aí em relação a esses aspectos do tratamento do diabetes. Então, vamos lá. 2013 da Unicamp.
Um homem de 57 anos com diagnóstico de diabetes tipo 2 há 20 anos, né, longa duração de diabetes, em uso regular de glibenclamida, metformina e captopril, com dieta otimizada, vem para consulta assintomática. E aí traz os seguintes exames laboratoriais: uma glicemia de jejum de 168, uma glicada de 8,4. Então, ele está mal controlado, né? Se a gente considerar que é um indivíduo que tem longa duração de diabetes, talvez até a meta para ele não seja 7, seja 7,5, 8 de glicada. Mas mesmo usando essa meta, ele está acima, né? Está 8,4. Então, a gente precisaria dar uma melhoradinha no controle desse cidadão. Além disso, ele tem um colesterol total de 232, um HDL de 32, um LDL de 175 e um triglicerídeo de 205. Então, a famosa síndrome metabólica, né? Vocês podem ver aí, triglicerídeo alto, HDL baixo. Frequentemente, isso está presente, né, no paciente com diabetes tipo 2. Além disso, o LDL alto também, que aumenta mais ainda o risco de cardiovascular deste moço. E com função renal aparentemente boa, né? Então, conduta para este moço, para a gente melhorar o controle glicêmico dele e o resto, o que vocês fariam? Letra A, substituir a sulfonilureia por glimepirida e introduzir estatina. Então, assim, você trocar glibenclamida por glimepirida, está trocando 6 por meia dúzia, não vai melhorar o controle glicêmico. Você pode ter uma vantagem de ter um pouco menos de hipoglicemia, né, quando troca glibenclamida por glimepirida, mas benefício de melhorar o controle glicêmico não tem. Então, não faz sentido nenhum, né? Ele também está assintomático, não está queixando de hipoglicemia, não tem porquê. Letra B, acrescentar glimepirida e dieta hipolipemiante. Então, isso é a balela, né? Você vai associar duas sulfonilureias, 2 secretagogos, não faz o menor sentido. Tá? Glibenclamida mais glimepirida, isso não tem cabimento. Então, você usa uma droga de cada classe. Não faz sentido associar duas com o mesmo mecanismo de ação. Letra C, acrescentar insulina ao deitar e introduzir estatina? É uma boa ideia, né? A gente falou que quando a pessoa não consegue bom controle com 2 drogas orais, melhor opção de terceira droga para a gente usar é insulina. E ele tem 20 anos de história de diabetes, né? Ele já deve ter uma boa perda de célula beta, deve ter uma deficiência de insulina já bastante avançada. Então, acho que acrescentar insulina seria uma ótima ideia. E estatina também, né? Que o cara está com 175 de LDL, 57 anos, diabético, hipertenso. O cara, né, se você for calcular o risco cardiovascular dele, vai dar altíssimo. Né, se colocar naquela tabela que a gente viu, inclusive, ele está dentro da faixa etária, 40 a 75 anos, e além de diabetes, tem mais um fator de risco cardiovascular, que é a hipertensão. Né? Então, ele já seria candidato para estatina, inclusive estatina em dose alta. Então, a resposta dessa questão, letra C. E não tem por que suspender glibenclamida e metformina nessa altura do campeonato. Deixa glibenclamida e metformina aí por enquanto, não é hora de tirar remédio. Então, letra C, a resposta desta questão. Questão de 2014 da Unicamp, uma mulher de 60 anos faz seguimento por diabetes mellitus também há 15 anos, né, longa data, em uso de metformina, 500 miligramas, 2 vezes por dia, e glibenclamida, 5 miligramas, 2 vezes por dia. Exame laboratorial, creatinina de 2,2, né, então uma insuficiência renal, com certeza. Hemoglobina glicada de 8,5, a moça está mal controlada. Controle de glicemia capilar feito na unidade básica de saúde com valor entre 150 e 180. Alternativa correta aqui, melhor conduta nessa situação. Essa aqui eu acho que é a mesma questão que a gente discutiu na aula anterior, né? Uma moça com insuficiência renal que tem contraindicação, então, para usar tanto a glibenclamida quanto a metformina. Sobra como melhor opção de remédio a dona insulina. Suspender os hipoglicemiantes orais e iniciar a insulina. Repetir questão, desculpe. Questão de 2012 da Federal de Pernambuco. Quais insulinas têm uma duração de ação de até 24 horas? Então, para ver como vocês têm que saber também perfil de ação de insulina. De vez em quando é cobrado. Então, quais insulinas têm uma duração de ação de até 24 horas? As ultra rápidas são lispro, asparte e glolizina. Então, asparte e lispro estão fora, são ultra rápidas. A regular, duração de até 8 horas? Não. NPH, duração de até 14 horas? Não. Então, as únicas que têm duração de ação de até 24 horas são aqueles análogos de ação prolongada. Glargina, Detemir e Degludeca. Sendo que dessas 3, a que tem menor duração é a Detemir, né, que é mais ou menos 20 a 22 horas. Então, das alternativas aqui que estão
apresentadas, a única que pode estar certa é letra D, glargina e detemir, que são análogos de ação prolongada. Ultralenta nem existe mais, tá, gente? Então, deve ter sido algum dinossauro aí que fez essa questão, porque a ultralenta já saiu do mercado faz bem uns 15, 20 anos. Era uma insulina de ação mais prolongada, mas faz muito tempo que não existe. Glargina e detemir. Questão de 2014, lá de Porto Alegre, associa as insulinas às suas características farmacocinéticas. Aqui vamos ver se vocês estão sabendo o perfil de ação de insulina, hein? Tem que associar cada insulina com seu perfil de ação. Great! Início de ação em 5 a 15 minutos, pico em 30 a 90 minutos, duração de 4 a 6 horas. Que insulinas são essas? Ultra rápidas, tem 3. Lispro, asparte, glulizina. Então pode associar aqui 3 e 4. Início de ação em 30 a 60 minutos, pico em 2 a 3 horas, duração de 8 a 10 horas. Que insulina é essa? Regular. Então, é o 2. Início de ação em 2 a 4 horas, pico em 4 a 10 horas e duração de 12 a 18 horas. Que insulina é essa? NPH, que é a 5. Então, preenchi aqui já para vocês. Outra questãozinha que cai frequentemente, de maneira recorrente, especialmente no Rio de Janeiro. Então, fica a dica, quem for prestar a prova de residência no Rio de Janeiro, tanto na UERJ quanto na Federal, eles cobram todo ano uma questão parecida com essa. Mostra um pacientinho diabético que usa insulina 2, 3 vezes por dia e a automonitorização. E aí te pergunta a conduta. O que você tem que fazer para melhorar esse perfil glicêmico? Então, nesse caso, diabetes tipo 1 em uso de NPH 2 vezes por dia, com hemoglobina glicada de 8 e traz esta monitorização. Tá bom em jejum, tá bom antes do almoço, alto antes do jantar e bom antes de dormir. O único horário ruim, então, antes do jantar. O que a gente tem que fazer de conduta para melhorar a glicemia antes do jantar? Tem que ver qual insulina das que ele usa está agindo neste horário, fazendo pico de ação neste horário. Só pode ser a NPH da manhã. NPH da manhã aplica de manhã 8 horas, mais ou menos, tem um pico de ação 8 horas depois, que vai ser às 4 da tarde. Né? Então, final da tarde aqui é a insulina NPH da manhã que está fazendo efeito neste horário. Então, a melhor conduta para este pacientinho é aumentar a NPH da manhã. Fiquem atentos. Todo ano cai uma questão parecida. Né? Muda o horário, muda a insulina, mas é uma questão dessa. Se não souber, lembra de fazer o desenho lá das insulinas para saber qual está agindo em qual horário, aí você consegue achar a resposta. Questão de 2011, lá de Goiás. Um escolar de 8 anos, diabético tipo 1, tem dificuldade de controle glicêmico pela manhã. A mãe relata que a criança vem acordando no início da madrugada com cefaleia e suor frio. Já deu a dica, né? Provavelmente está tendo hipoglicemia de madrugada. E de manhã a glicemia capilar está sempre alta e a glicosúria positiva. Então esse é um quadro clássico, né, de efeito SOMOG. Isso é uma hiperglicemia reativa de manhã em resposta a uma hipoglicemia de madrugada. E o que dá a dica também é a dose de insulina. Essa criança está usando 3 unidades por quilo por dia de insulina, que é uma boa dose de insulina. Isso é bastante insulina, tá, gente? O tipo 1, em geral, ele precisa algo em torno de 0,6, 0,8, 1 unidade por quilo por dia. Essa criança está usando um montão de insulina, em esquema de 2 doses diárias. Então, talvez por isso que esteja fazendo hipoglicemia de madrugada e acordando de manhã com hiperglicemia reativa. A causa mais provável é aquele nome feio ali que a gente viu na aula, que é o fenômeno de SOMOG. Ok? Resposta desta questão. Agradeço imensamente a atenção de todos. Sugiro que vocês deem uma revisadinha em todos esses assuntos depois na apostila em casa. Façam as questões aí que estão na apostila de endócrino, que comentam um monte de coisa que costumam cair em questão de prova. É bom conhecer a cara das questões, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante quando você for fazer sua prova aí. Se o pessoal de casa ou aqui do estúdio tem alguma dúvida, se tiverem dúvidas, mandem para a gente na área restrita do aluno. A gente responde por e-mail assim que possível. E ficamos por aí. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Um bom domingo. E semana que vem a gente volta para falar de outras doenças endócrinas. Um pouquinho mais de diabetes e um pouquinho de obesidade. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.